Prezados compatriotas, falarei hoje sobre o porquê o liberalismo é uma farsa e deve ser rejeitado e abandonado tanto como teoria quanto como prática política. Mais do que uma ideologia falida, o liberalismo é uma ideologia que leva à falência, à crise e ao colapso, todas as vezes em que ele é implementado. Repetidas vezes desde o século XIX, fica demonstrado que os países que aderem ao receituário liberal entram em decadência, entram em crise, em suma, se ferram completamente, né? Mesmo os países mais ricos e poderosos, enquanto os países que negam o liberalismo e constroem modelos nacionais de parceria entre o Estado, a sociedade, o setor privado e os trabalhadores prosperam e se tornam invejados em todo o mundo. Vimos, por exemplo, o capitalismo surgir e prosperar pela aliança entre os príncipes e a burguesia urbana na luta deles contra os senhores feudais. Então, os burgueses financiavam os príncipes que precisavam de recursos monetários, precisavam de dinheiro para expandir seu território e administrá-lo, e, em troca, os príncipes protegiam os burgueses, que eram os seus súditos, da concorrência estrangeira, estimulava suas atividades, né, até mesmo para garantir uma maior prosperidade para o principado, para a região sob o governo do príncipe, né? E garantia a eles, aos burgueses, um mercado interno expandido e unificado, que no início do capitalismo deixou de ser feudal e passou a ser nacional. Dessa forma, o capitalismo surgiu com um Estado intervencionista e criador de oportunidades, num modelo de sinergia entre o governante e a burguesia, né? Em que os dois ganhavam reciprocamente, né? Ou seja, o capitalismo não surgiu com os preceitos liberais de liberdade mercantil e de liberdade individual que sequer existiam no início do capitalismo. Mais tarde, quando o liberalismo passou a ser sistematizado enquanto doutrina, enquanto programa político no interesse da elite financeira britânica e se tornou a política oficial da Inglaterra, já no século XIX, a Inglaterra liberal e financiarizada começou a perder terreno para os Estados Unidos e a Alemanha, que eram países protecionistas, industrialistas e nacionalistas, que rejeitavam o liberalismo, né? Assim como hoje nós vemos os Estados Unidos liberal e financiarizado perderem terreno para a China socialista e industrialista, e ver o seu outrora invejado modelo social suburbano de classe média desaparecer, enquanto a China é o país do mundo em que a classe média mais aumenta proporcionalmente, né? Ou seja, enquanto os Estados Unidos, que se tornaram conhecidos pela sua riqueza, pela pujança da sua classe média, hoje se tornam cada vez mais pobres, com uma classe média cada vez mais pauperizada e condenada à extinção. A China, que busca um outro modelo, um modelo socialista, mas um modelo próprio de socialismo, um modelo nacional de socialismo, que não tem nada a ver com o modelo da União Soviética ou de outros países, um modelo ajustado à história, à realidade da China. A China é o país do mundo hoje que mais produz riqueza, né? Que mais distribui riqueza por meio da formação de uma ampla classe média. Então, hoje, o país da classe média não é mais os Estados Unidos, é a China, né? E sendo o volume da classe média a medida da prosperidade de um país, então nós vemos que a China hoje é o país da prosperidade mundial. E só é isso porque nega o liberalismo, rejeita o liberalismo e busca uma saída própria. Os Estados Unidos, que sabiam fazer isso, né, que se desenvolveram no século XIX e na primeira metade do século XX, principalmente no New Deal, né, durante o século XX, com base num modelo de Estado intervencionista a serviço da sociedade, colocando a economia, a produção de riquezas a serviço do bem comum, né? Os Estados Unidos, desde que se tornaram liberais, né, a partir da década de 70 e de 80, os Estados Unidos foram só
ladeira abaixo, né? Isso se reflete hoje no desempenho dos Estados Unidos, uma queda de 33% do PIB, né? Um índice de miséria gigantesco. Os Estados Unidos tem uma Venezuela e meia inteira de pobres e miseráveis em seu país, um monte de homeless, de gente sem casa, sem eira nem beira. A China, que recusou o liberalismo, vive hoje uma situação completamente inversa. E no século XX, né, também foram criados vários estados de bem-estar social, tanto no centro quanto na periferia do capitalismo, e todos eles como expressão nacionalista de um amplo acordo liderado pelo Estado no sentido de acelerar o desenvolvimento econômico, produtivo e elevar o padrão material de vida e a coesão social de toda a nação, né? Os estados de bem-estar social, seja as social-democracias europeias, seja os regimes nacionalistas, populares, nacional-trabalhistas da América do Sul, da América Latina, todos eles tiveram essa característica em comum de serem nacionalistas e de utilizar o Estado como meio para promover o bem geral, a prosperidade geral de toda a nação a partir de um amplo acordo, né? E no contexto da Guerra Fria, foram esses estados de bem-estar social, sobretudo os europeus, que detinham maior capacidade política de fazer propaganda, né? E também os estados desenvolvimentistas do leste asiático, que tiraram países inteiros da miséria, como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, e os elevaram à posição de grandes potências industriais de alto padrão de vida e alto padrão tecnológico, né? Então foram os estados de bem-estar social europeus, os estados desenvolvimentistas do leste asiático, e não os regimes liberais da concorrência desenfreada, do laissez-faire, né? Do darwinismo social, que ganharam a batalha ideológica contra o socialismo, né? Então, foram os regimes não liberais que ganharam a batalha ideológica contra o socialismo. Não foi o liberalismo que ganhou essa batalha para o capitalismo, né? E o socialismo soviético, por sua vez, estagnou e colapsou por ter se mostrado excessivamente inflexível e obstinado em princípios abstratos, né? Problema esse que o socialismo chinês evita com maestria desde as reformas do Deng Xiaoping, né? Então, o que a gente viu aí foram casos históricos em que os regimes não liberais prosperaram, tiveram sucesso, se tornaram exemplos, se tornaram admirados, né? E os regimes liberais fracassaram, né? E qual a razão essencial do fracasso do liberalismo? Em primeiro lugar, porque ele parte de premissas erradas sobre o ser humano e sobre a sociedade. Ao contrário do que defende o liberalismo, os seres humanos não são átomos homogêneos, né? Eles são seres sociais que possuem disposições culturais e psicológicas em parte herdadas, em parte adquiridas e nunca da mesma forma. A sociedade não é uma teia de relações comerciais. A sociedade não é uma relação de mercado, de compra e de venda. A sociedade é uma realidade concreta e se compõe de vínculos morais e históricos que atuam através de seres humanos concretos, de seres humanos complexos, como todos nós somos, seres humanos de carne e osso, né? Nós não somos máquina de fazer lucro, né? Nós somos seres humanos e como tais, somos seres sociais e seres políticos. Estamos inseridos em instituições objetivas que formam o arcabouço no qual as pessoas, ao levarem suas vidas, encontram significados e possibilidades. Então, a sociedade, o corpo social, a coletividade é irredutível aos princípios de mercado. E para ser protegida dos interesses puramente utilitários que regem o mercado e que são defendidos de forma absoluta pelo liberalismo como solução para todos os problemas, então a sociedade precisa que o Estado, que é a organização política da sociedade, controle essa esfera de mercado e instrumentalize o âmbito econômico para objetivos que os agentes econômicos privados por si só não poderiam ter e não poderiam conduzir às sociedades. É preciso subordinar os agentes econômicos aos interesses sociais e políticos da nação, e não o contrário, né?
O contrário é o que o liberalismo defende. O liberalismo quer que as sociedades, as pessoas, as nações sejam escravas do dinheiro, sejam escravas dos donos do dinheiro. Né? É preciso que o Estado, enquanto representação e organização política da sociedade, inverta isso. Coloque o dinheiro, coloque os fatores econômicos a serviço da sociedade, a serviço de toda a nação, a serviço do bem comum. Além disso, o principal modelo de organização coletiva do liberalismo, o chamado livre mercado, né, a economia livre de condicionantes e restrições políticas, culturais e morais, é uma mentira, é uma abstração. Nunca existiu, nunca houve verificação histórica da existência de tal fenômeno. Né? O livre mercado é uma fantasia, isso nunca se verificou em lugar nenhum. Né? E existe uma razão muito simples, né? uma razão que vai na essência da questão. O livre mercado não existe porque é sempre o direito, isto é, a codificação legislativa do poder político, que define pela força estatal os contornos da economia e os limites e possibilidades de atuação econômica, que também são delimitados na prática pelas disposições morais da sociedade específica, de modo que nem todo tipo de transação é considerada legítima, é considerada aceita pela sociedade, até mesmo para preservar a integridade daquela sociedade. A economia, portanto, é sempre uma criação política e um fenômeno social. Não existe a economia livre, pois a economia é apenas um instrumento da política, é um instrumento da nação, como o próprio Adam Smith, o considerado erradamente como o pai do liberalismo, achava. Né? A economia não tem uma existência em si própria. A economia é uma dimensão subordinada da política e deve estar a serviço da estratégia política, da estratégia coletiva representada pelo Estado para aquela sociedade prosperar. Falar de economia livre faz tanto sentido quanto falar de um machado livre, de um martelo livre, né? De uma ferramenta livre. Né? Porque livres devem ser os países e os cidadãos a quem a economia deve servir. São esses que devem ser livres. Né? Economia livre não quer dizer absolutamente nada. Né? Em vez de economia livre ou economia não livre, o que existe é a economia que serve ao conjunto da nação ou a economia que serve à minoria plutocrática e apátrida. Né? O que existe ou é a economia que serve ao bem comum, né? Ou é a economia que serve a todos, ou é a economia que serve aos bens de meia dúzia de privilegiados. Né? Então, ou você tem uma economia a serviço da nação, ou você tem uma economia a serviço da oligarquia financeira, da oligarquia econômica. Não existe economia livre. A economia sempre vai para um lado ou para o outro, porque a economia é apenas um instrumento da estratégia política. Se a estratégia política for de beneficiar a sociedade, a economia será voltada para o bem comum. Se a estratégia for de beneficiar meia dúzia de endinheirado, a economia será direcionada para enriquecer e empoderar ainda mais essa minoria. Ou seja, economia nunca é livre. Né? Ela é sempre voltada para um determinado fim e está atrelada a esse projeto político maior. Né? Então também não existe uma racionalidade econômica abstrata. Existem diferentes estratégias que refletem as preferências e as prioridades políticas. Né? Então, quando a gente vê Estados Unidos hoje, Brasil de hoje, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, nada que esses países estão passando é necessário. Não existe nenhuma racionalidade que diga que isso é necessário. É a opção política. Assim como é a opção política da China se desenvolver. E o Brasil, em outras ocasiões, já teve opções políticas semelhantes à da China de hoje. E tudo que construiu foi nesses momentos. Né? O Brasil se industrializou. Foi o país que se industrializou mais rápido no século XX. Né? Foi o país que criou um estado de bem-estar social junto com a sua industrialização. É um Estado que garantiu a nacionalização das riquezas naturais do Brasil para ser beneficiadas dentro do país a serviço da nação.
Isso foi na era Vargas, isso foi uma opção política. Da mesma forma como a opção política de hoje é desmontar isso tudo, né? Então, essa economia liberal ou neoliberal que a gente vive hoje, isso não é uma imposição das circunstâncias, isso é uma escolha política e atende aos interesses dos grupos dirigentes brasileiros de hoje, né? Então, é claro, né, que o Brasil está sendo arruinado, o Brasil está sendo completamente destruído, mas é para isso mesmo, né? Os, os dirigentes que optaram por essa política liberal sabem no que isso vai dar, né? Sabem as consequências disso e eles fazem de propósito, eles fazem porque é o projeto político deles, destruir o país para enriquecer meia dúzia. Isso é consciente, isso é deliberado, né? Enquanto os países que seguem regimes não liberais, né, que buscam alternativas ao liberalismo, eles prosperam, né? Então, essa basicamente a diferença entre os regimes liberais e os regimes não liberais, né? Enquanto os regimes liberais servem apenas à concentração de poder e riqueza nas mãos dos grupos sociais mais fortes, né, e também nos países mais fortes, os regimes não liberais, né, por exemplo, como o da Alemanha no século XIX, o dos governos nacional-trabalhistas na América Latina e dos governos social-democratas europeus no século XX, né? Os governos da China e da Rússia no século XXI, né? Eles servem a todas as suas respectivas nações e buscam modelos próprios de desenvolvimento e de integração social baseados na história e na cultura dos seus países e não em modelos abstratos e genéricos tão ao gosto dos liberais. Não admira, portanto, que sejam hoje os regimes não liberais os únicos capazes de oferecer respostas coletivas de longo prazo para as questões e os desafios contemporâneos, enquanto os países liberais, todos eles, sem exceção, afundam na mesma medida em que a sua plutocracia enriquece cada vez mais e sem gerar nenhum retorno positivo para a nação. Então, que fique esse recado. Para um país prosperar, é preciso abandonar o liberalismo e buscar um modelo nacional próprio, né? Um modelo nacional em que a política instrumentalize a economia a serviço da nação, em que a política esteja a serviço da nação e utilize a economia como instrumento para tanto. Não existe economia abstrata, né? E nem a sociedade se resume à economia, né? A sociedade se organiza politicamente, entre outras coisas, para ser protegida, né? E para a sociedade ser protegida é preciso que o Estado atue para atender ao bem comum e não ao interesse de meia dúzia. O liberalismo nada mais é do que a ideologia que justifica a política que serve a meia dúzia de financistas, de plutocratas. A liberdade liberal é uma mentira, é uma farsa. A única realidade concreta da liberdade liberal, da ideologia liberal de liberdade individual, é destruir a sociedade para atender ao interesse de apenas meia dúzia. É preciso romper com esse imperativo liberal, é preciso romper com o liberalismo e buscar um caminho próprio. Todo país que faz isso prospera, enquanto todo país que permanece no liberalismo fracassa e está condenado à extinção e ao colapso. Muito obrigado a todos.